Sejam bem-vindos ao Enciclopédia Futebol. O vídeo de hoje é uma seleção com os melhores jogadores estrangeiros que atuam no Brasil. Primeiramente, eu vou estar separando 22 jogadores que, na minha opinião, são os principais estrangeiros em atividade por aqui. Depois disso, eu montarei a minha escalação ideal e vou querer que nos comentários vocês façam a mesma coisa. Lembrando que conteúdos semelhantes a este já foram apresentados por outros canais aqui do YouTube. E lembrando também que esse vídeo é patrocinado pela OneFootball, o principal aplicativo de futebol da atualidade. Confira os resultados, as escalações, vídeos, estatísticas e muito mais. O aplicativo é 100% gratuito. Baixe agora mesmo clicando no link que está na descrição aqui embaixo. O primeiro goleiro que eu escolhi para essa seleção é Gatito Fernandes do Botafogo. Aqui no Brasil, ele defendeu o Vitória e o Figueirense antes de ser contratado pelo Clube Carioca em 2017. Nesse mesmo ano, Gatito ganhou o prêmio de melhor jogador estrangeiro do Campeonato Brasileiro. Além de ser considerado um goleiro seguro, ele também tem um bom aproveitamento de defesas em cobranças de pênalti. Desde 2019 é titular da seleção paraguaia e foi um dos destaques da Copa América realizada aqui no Brasil. Sem tantas alternativas para o gol, eu selecionei também o uruguaio Martín Rodrigues do Vitória. Ele foi contratado na metade do ano passado para a disputa da Série B. Com boas atuações, Martín seria uma das grandes lideranças do Vitória para 2020. Mas infelizmente, o jogador acabou se lesionando gravemente dias atrás, numa partida da Copa do Nordeste. A tendência é que ele fique de fora dos gramados nos próximos 6 meses. Na lateral direita nós temos Juan Fran, contratação inesperada do São Paulo no ano passado. O espanhol foi peça-chave do Atlético de Madrid nessa última década, sendo titular absoluto na maioria dos títulos da equipe. Ele também participou de 2 Eurocopas e uma Copa do Mundo com a seleção espanhola. O contrato do jogador com o tricolor vai até o final de 2020. O outro lateral direito é o colombiano Luis Orejuela. Apesar de ter feito parte do elenco do Cruzeiro no ano passado, o jogador foi um dos poucos que se salvaram da desastrosa campanha da equipe no Campeonato Brasileiro. Em 2019, foi convocado pela primeira vez para a seleção colombiana. Contratado pelo Grêmio, a expectativa é que ele dispute posição com Vítor Ferraz. Como principal zagueiro estrangeiro, eu selecionei Víctor Cuesta do Internacional. O argentino chegou ao clube em 2017 e rapidamente se tornou um dos grandes nomes da equipe. Pouco tempo depois, ele foi escolhido para a seleção ideal do Campeonato Brasileiro de 2018. Pelo Colorado, Cuesta já disputou 151 jogos até o momento. Mais um jogador do Grêmio aparece nessa lista. Dessa vez, o escolhido foi o argentino Walter Kahneman. Contratado em 2016 pelo tricolor, o jogador fez parte de todas as últimas conquistas importantes do clube, como por exemplo a Copa do Brasil, a Libertadores e a Recopa Sul-Americana. Apesar da temporada de 2019 não ter sido das melhores, Kahneman se mantém como um dos principais zagueiros do país. O terceiro zagueiro da lista é Gustavo Gomes. O defensor se destacou no Libertad do Paraguai e também no Lanús da Argentina, antes de se transferir para o futebol europeu. Após uma breve passagem pelo Milan, Gomes foi contratado pelo Palmeiras no início do Brasileirão de 2018. Na competição, ele foi um dos responsáveis por mais um título nacional do clube alviverde. Para fechar a defesa, o outro zagueiro que eu selecionei foi o equatoriano Robert Arboleda. Titular do São Paulo desde 2017, o defensor já superou a marca de 100 partidas com a camisa do tricolor. Com a seleção equatoriana, Arboleda disputou a Copa América de 2016 e de 2019. O recém-contratado Matias Vinha será muito provavelmente o melhor lateral esquerdo estrangeiro atuando aqui no Brasil. Isso porque ele foi eleito no ano passado o principal jogador do campeonato uruguaio. Antes de fechar com o Palmeiras, o lateral também havia despertado o interesse do Milan. Com apenas 22 anos, Vinha já faz parte da seleção uruguaia principal e também pode atuar como zagueiro.
Com pouquíssimas opções nessa posição, o segundo lateral esquerdo que eu escolhi foi Lucas Hernandes do Atlético Mineiro. Contratado no ano passado, o jogador leva certa desconfiança por parte da torcida, principalmente pelo preço de sua transferência e também pelas poucas partidas disputadas com o Galo até o momento. Em 2020, o lateral dificilmente terá espaço na equipe titular, especialmente após a chegada de Guilherme Arana. O principal volante estrangeiro aqui no Brasil é sem dúvidas Victor Cantillo. Com a necessidade de um jogador para a posição, o Corinthians investiu 12 milhões de reais no colombiano. Com boa visão de jogo, Cantillo tem se destacado especialmente na precisão de seus passes e lançamentos. Nesse início de temporada, já dá para cravar que o jogador é o principal nome do Corinthians até o momento. O experiente Fred Guarín é mais um colombiano nessa lista. Após defender o Vasco na reta final do ano passado, ele acabou acertando um novo contrato com a equipe para 2020. Apesar de jogar na maioria das vezes como segundo volante, Guarín também pode atuar em qualquer faixa do meio-campo. Pela seleção colombiana, ele disputou 58 partidas e participou da Copa do Mundo de 2014. O uruguaio Carlos Sanches foi um dos grandes nomes do Santos no ano passado. Levando em consideração apenas o Campeonato Brasileiro, o meia marcou 12 gols e deu 9 assistências. Nessa última década, ele se destacou especialmente no River Plate, onde conquistou títulos como o da Sul-Americana e o da Copa Libertadores. Nesse início de temporada, Sanches despertou o interesse de Palmeiras e Grêmio. Uma das contratações que mais chamaram a atenção no futebol brasileiro nesse ano foi a transferência de Honda para o Botafogo. O experiente japonês disputou as últimas 3 Copas do Mundo. Além disso, ele teve uma passagem marcante pelo CSKA de Moscou e outra mais discreta pelo Milan. Apesar de não atuar com regularidade já há algum tempo, a expectativa em torno do jogador é altíssima. Quem não poderia ficar de fora dessa lista é o meia D'Alessandro. O argentino chegou ao Colorado em 2008 e já soma mais de 400 jogos disputados com a equipe. Além das conquistas da Sul-Americana de 2008 e da Libertadores de 2010, o jogador acumula outros 10 títulos importantes com o Inter. Na visão de muitos, D'Alessandro foi o principal jogador estrangeiro na última década do futebol brasileiro. Outra boa opção para o meio-campo é Juan Casares do Atlético Mineiro. O equatoriano defende o clube desde 2016 e recentemente completou 200 jogos oficiais com a equipe. Ainda assim, Casares divide opiniões entre a torcida do Galo. Apesar de sua habilidade ser indiscutível, se questiona muito seu compromisso com o clube, principalmente nessas últimas 2 temporadas. Um dos melhores estrangeiros em atividade aqui no Brasil é De Arrascaeta. Entre 2015 e 2018, o jogador defendeu o Cruzeiro e foi decisivo em 2 títulos da Copa do Brasil, quando marcou gols em ambas as decisões. Em 2019, foi contratado pelo Flamengo e logo na sua primeira temporada com o clube foi destaque no título brasileiro e da Libertadores. Um dos jogadores que mais surpreenderam em 2019 foi Jefferson Soteldo do Santos. Apesar do seu início discreto no Campeonato Paulista, ele se tornou um dos principais nomes do Brasileirão do ano passado. Segundo o site Footstats, Soteldo foi um dos jogadores com mais dribles certos na competição. No começo de 2020, teve seu nome vinculado a outras equipes brasileiras, porém nessa semana, o jogador renovou com o Santos. Ainda como ponta esquerda, temos Yony Gonzalez, contratado nos últimos dias pelo Corinthians. Em 2019, o colombiano defendeu o Fluminense e foi artilheiro da equipe com 17 gols no ano. Antes de chegar ao futebol brasileiro, Yony havia se destacado no Júnior de Barranquilla. Pelo clube colombiano, ele venceu o Campeonato Nacional e foi vice da Copa Sul-Americana. Seguindo pro ataque, o primeiro centroavante que eu selecionei foi o peruano Paolo Guerrero. Atuando no Brasil desde 2012, o atacante defendeu o Corinthians, o Flamengo e também o Internacional, seu clube no momento. Apesar de não ter uma média de gols tão alta para um centroavante, ele se destaca muito pela sua qualidade técnica. Guerrero também foi decisivo na campanha que classificou a seleção peruana para a última Copa do Mundo.
O argentino Mauro Bozelli é outro atacante que merece ser destacado. Ele foi contratado pelo Corinthians no ano passado, mas durante a temporada não foi titular absoluto. Com a chegada de Thiago Nunes em 2020, o argentino tem sido a primeira opção no ataque. Seu melhor momento na carreira foi em 2009, quando foi artilheiro e campeão da Copa Libertadores pelo Estudiantes. Para completar o ataque, a outra opção é Germán Cano do Vasco. Somando as últimas 2 temporadas no futebol colombiano, ele anotou incríveis 75 gols em 97 jogos. Seu início no Vasco em 2020 também parece promissor. Cano já marcou gols no Campeonato Carioca e na Copa Sul-Americana. E como técnico estrangeiro, eu escolhi obviamente Jorge Jesus. O português chegou ao Flamengo na metade de 2019 e em apenas 4 meses foi fundamental para o sucesso da equipe na temporada. Campeão da Libertadores e do Campeonato Brasileiro, Jesus criou uma grande identificação com o clube e a torcida. A expectativa é que ele permaneça pelo menos até o final de 2020. Levando em consideração os 22 jogadores que eu selecionei, a minha escalação ideal teria Gatito Fernandes, Juan Fran, Kahneman, Victor Cuesta e Matias Vinha, Cantillo, Sanches, D'Alessandro e De Arrascaeta, Soteldo e Paulo Guerreiro. Antes de terminar, deixe aí nos comentários como seria a sua escalação ideal com estrangeiros que atuam no Brasil. Então é isso, galera, assistam também a outros vídeos aqui do canal. Um abraço e até a próxima!